Olá, meu nome é Luísa Câmpera. Vou começar aqui a minha comunicação. Bom, o nome da minha comunicação é As Plantas e as Relações Ticuna com a Construção do Corpo Pessoa. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFAM. Faço parte do grupo de pesquisa GP Territorialidade e Governança Socioambiental na Amazônia, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Bom, para começar, a gente tem que perguntar quem são os ticuna, né? Então, os ticuna, também denominados maguta, são falantes de língua epônima e abrangem um dos grupos indígenas mais numerosos da Amazônia, aproximadamente 50 mil pessoas, 25 mil no lado brasileiro. São habitantes das margens interflúvios do Rio Solimões, sendo que a maior parte deles estão localizados no Alto Solimões, em territórios situados na tríplice fronteira que divide Brasil, Peru e Colômbia. A trajetória dos ticuna é marcada por aspectos de continuidade e ruptura entre os antigos e atuais. Um desses aspectos de continuidade é a relação com as plantas, exaltadas nos mitos de origem, perpassando suas interações interéticas nos tempos violentos da extração da seringa, passando pelo desenvolvimento da agricultura, usos alimentícios, medicinais e rituais. O objetivo dessa comunicação é abordar a relação dos ticuna com as plantas e suas implicações nas noções indígenas de corpo-pessoa. Então, esse uso de plantas, né, pelos ticuna vai além dos usos alimentícios, medicinais e rituais, né? Esses usos eles contribuem para a concepção de corpo e a definição de pessoa para os ticuna. E como eu já falei antes, essa comunicação faz parte do meu projeto de doutorado. E as questões desse projeto abordam como os ticuna concebem os seus corpos. Qual a relação entre os ticuna e as plantas e a percepção de corpo-pessoa? E como essa noção está relacionada à paisagem e ao território? Como metodologia, a análise da bibliografia, né, referente à etnologia indígena e as bibliografias que abordam a concepção de corpo. Esse trabalho faz parte do projeto de doutorado em andamento desde 2019. Então, é uma discussão em fase preliminar. Alguns apontamentos como resultados, né? O genipapo, ele é uma das plantas centrais no uso dos ticuna, ele é usado nas pinturas corporais e mencionado nas narrativas míticas. O pajuaru, bebida fermentada à base de mandioca, pode ser pensado desde a produção da bebida e o manejo da mandioca. O tabaco está relacionada ao universo da cura, como parte do itinerário terapêutico dos xamãs. Então, pajuaru, genipapo e tabaco são elementos que aparecem nas bibliografias, analisadas como vetores de capacidades e dotados de agências que produzem relações entre as pessoas e constituem componentes importantes do que parece ser o conjunto de afecções da pessoa ticuna, desde os mitos e organização clânica aos cuidados diários e rituais. Então, em sentido de conclusão, né, essa pesquisa pretende colaborar para a atualização dessa relação corpo-planta na Amazônia, né, discutir os termos e os conceitos realizados por meio de uma etnografia com redes de interlocuções, abordando questões sobre como os ticuna concebem os sentidos em relação ao tabaco, e ao pajuaru e ao genipapo, como componentes dotados de capacidades moduladoras do corpo e da pessoa. O pora, que é o fluxo de energia que envolve o corpo, é imprescindível para a realização das atividades diárias e, para tanto, o tabaco, o genipapo e o pajuaru são fontes fundamentais desse fluxo, que rege o cotidiano e a esfera sociocultural desses indígenas. Tais elementos são essenciais à concepção de pessoa e na percepção de corpo para este grupo, e essa essencialidade demonstra o vínculo corpo-planta para os ticuna. Então é isso, obrigada.
Olá, meu nome é William, sou aluno do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, sou graduado em Ciências Biológicas. Minha orientadora é a professora Ana Claudeise, que também é pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Meu resumo foi submetido ao grupo de trabalho Meio Ambiente, Sustentabilidade e Territorialidades. Tem como título Transição Socioenergética em Comunidades Rurais Amazônicas. Na Amazônia Central, há comunidades ribeirinhas com acesso à energia elétrica bastante deficitário, poluente e caro. Para ter energia em casa, os moradores se cotizam para comprar o combustível do gerador que funciona apenas 4 horas ao dia. A falta de eletricidade é um indicativo de condição incipiente de vida, principalmente quando afeta aos serviços básicos como abastecimento de água no domicílio e acondicionamento adequado dos alimentos. Neste sentido, esta pesquisa em andamento tem por objetivo analisar os impactos sociais, econômicos e culturais da transição socioenergética de comunidades rurais amazônicas, que receberam projetos de inovação tecnológica com o uso da energia solar fotovoltaica. Para este trabalho, foram utilizados dados oriundos de um levantamento bibliográfico sobre as experiências existentes na região, que envolveram o uso da energia solar fotovoltaica. Dentre as experiências, destacamos o sistema de abastecimento de água e o projeto Gelo Solar, onde foi possível identificar impactos econômicos e sociais positivos. Destacamos nesse trabalho a diminuição das doenças diarreicas e suas consequências e, nas atividades produtivas, limpeza e conservação de pescado. Além disso, como a diminuição do esforço físico no trabalho doméstico, geralmente desempenhado por mulheres e crianças, mas também no que diz respeito à menor exposição ao sol, a redução de risco de acidentes por afogamento com crianças que sempre acompanham as mães na tarefa de lavar a roupa à beira do rio e a possibilidade de privacidade na higiene pessoal. Por fim, a eletrificação rural na Amazônia deve ser entendida como um processo de construção social e coletiva e fruto da interação entre atores institucionais envolvidos e a população local, para além de suprir carências energéticas, contribuir para o desenvolvimento comunitário. Olá, eu sou Heloísa, sou demógrafa e no momento eu estou como pesquisadora no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A pesquisa que vou falar para vocês hoje, ela se concentra na área de população e ambiente e se insere dentro da temática que envolve demografia. Tem como título Estudos Populacionais em Áreas Protegidas na Amazônia e, mais especificamente, a gente vai trabalhar com o contexto de unidades de conservação, que são espaços especialmente protegidos, podendo ser de proteção integral, em que a presença de população não é permitida como moradora, e uso sustentável, cuja presença de população é uma condição para a criação de unidades de conservação nessa categoria de manejo. Quando a gente fala em estudos de população em áreas protegidas, vários aspectos podem ser incluídos, desde a caracterização da população por idade, sexo, taxas de crescimento, a aspectos culturais e sociais da população. E independentemente, do que se pretende conhecer dessa população, vai haver necessidade de obter um número significativo de informações sobre elas. E essas informações nem sempre elas estão disponíveis no levantamento censitário, como, por exemplo, os levantamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por elas estarem localizadas em áreas muito dispersas e apresentarem uma restrição quanto a informações acerca da população. E ainda pode acontecer de os dados disponíveis não atenderem às especificidades da pesquisa, exigindo levantamentos mais robustos. O objetivo desse trabalho ele consistiu em analisar como que os estudos populacionais podem contribuir para a compreensão da relação entre população e ambiente em unidades de conservação da Amazônia. Nós utilizamos uma pesquisa bibliográfica
fazendo levantamento nas plataformas oficiais de busca de pesquisa, como Web of Science e Cielo, para identificar nas bibliografias levantadas quais processos demográficos ocorrem em unidades de conservação, principalmente o que se refere à dinâmica populacional. A partir desse levantamento, identificamos 27 estudos relacionados ao tema, dentre eles 11 foram desenvolvidos dentro da área de pesquisa da demografia, e esses estudos faziam uma associação com ecologia e ciência ambiental, estudos étnicos e sociologia, e outros estudos que englobavam pesquisas na área da geografia, geografia física e estudos urbanos e ecologia. Nenhum dos estudos que nós levantamos continham, em suas palavras, dinâmica populacional. O mais aproximado ao termo foi a estimativa da população, que abrange uma pesquisa sobre o uso da grade estatística para estimar a população em áreas protegidas na Amazônia. E desses 27 estudos, 26 deles, as análises exigiram levantamento em campo, e embora a base de dados usada por esses estudos seja representativa em termos amostrais, estudos desse tipo eles vão requerer um alto custo e apresentam dificuldades comparativas ao serem aplicados em áreas diferentes, por serem muito específicos, E a possibilidade de usar dados do IBGE para estimar a população em áreas protegidas representa um desafio muito grande para os estudos populacionais nessas áreas, principalmente em ganhos de tempo e custo da pesquisa. Embora ainda esses estudos apresentem certa limitação no que se refere a características mais específicas da população. E o que a gente tem, Que os estudos populacionais em unidades de conservação eles são importantes para a gente entender como que as populações se organizam e se distribuem nesses territórios, e eles irão auxiliar a incorporar medidas mais eficazes para a gestão dessas áreas. O que se observa é que ainda há uma carência de estudos para entender essa relação entre população e ambiente, demonstrando poucos avanços da área da demografia para essa discussão, o que torna os estudos populacionais em unidades de conservação mais complexos em termos metodológicos, e as metodologias que existem requerem tempo e custos ainda altos. Mas é importante destacarmos aqui os esforços que vêm sendo realizados, como a construção da grade estatística, que permite conhecer como que a população se distribui. E do que foi dito até aqui, resta considerar que, diante do contexto político que vivemos atualmente, o desafio maior está em avançar do ponto que nós estamos em termos de estudos de população em áreas protegidas, É preciso que a gente conheça as populações que vivem nesses espaços, não só da Amazônia, mas também de outras regiões do Brasil como um todo, e integrar esse conhecimento à gestão dessas áreas, aos gestores, para que eles possam atender as especificidades regionais onde essas áreas estão localizadas. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E espero continuar esse debate. Muito obrigada. Olá a todos e a todas, meu nome é Vitor Souza, eu sou discente do curso do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Também sou integrante do Núcleo de Pesquisa Ação Pública, Território e Ambiente. A minha proposta de comunicação oral apresentada ao evento tem como título A Luta por Direitos Socioambientais no Litoral da Amazônia. E ela foi elaborada em coautoria com a minha orientadora, a professora Tânia Ribeiro, doutora em Sociologia e docente da Universidade Federal do Pará. Do pressuposto de que as mobilizações sociais que repercutiram na criação de reservas extrativistas ao longo do litoral da Amazônia consistem em um importante campo de estudo para a sociologia e a antropologia no desafio que é compreender as especificidades do socioambientalismo na Amazônia. Com base nisso, eu tenho como objetivo nessa pesquisa analisar as mobilizações sociais que repercutiram na criação da reserva extrativista Marinha Caeté da Peraçu, localizada no município de Bragança, no litoral do estado do Pará. Essa unidade de conservação foi criada no ano de 2005 e consiste em uma extensa área destinada à proteção dos recursos naturais da região costeira, bem como do modo de vida da população local. Sua gestão se dá através da implementação de instrumentos de gestão previsto pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, eu venho recorrendo à análise de fontes primárias e secundárias, em conjunto a visitar campo para a realização de entrevistas com roteiros semi-estruturados com atores chaves desse processo. Aqui eu destaco, dentre esses atores, lideranças comunitárias, religiosos,
técnicos, pesquisadores, professores e políticos. Quanto ao referencial teórico dessa pesquisa, eu parto de uma síntese conceitual entre o campo teórico dos movimentos sociais. No entanto, vem sendo necessária a incorporação de outras categorias que me permitam o aprofundamento da análise. Aqui eu destaco, por exemplo, uma discussão em torno da questão do território, através da incorporação do conceito de maretório. Então, como eu disse, a pesquisa ela se constitui ainda em uma reflexão em desenvolvimento. Então, os resultados aqui apresentados, eles são parte preliminares. Então, o que a gente vem observando, né, é que as mobilizações que repercutiram na criação da reserva extrativista Marinha Caetá-Taperaçu, elas se inserem em um contexto marcado por embates protagonizados pela população pesqueira extrativista do município de Bragança. Acredito que essas mobilizações elas constituem-se em um esboço do socioambientalismo na região, que se traduz, né, numa longa resistência desses grupos sociais frente ao avanço da agenda desenvolvimentista no litoral da Amazônia, sobretudo na década de 60. Essas populações reivindicam o reconhecimento de um direito sobre um território que foi socialmente constituído em torno de uma dinâmica socioambiental de apropriação e uso dos recursos naturais da terra, do mangue e do mar. Em outras palavras, estamos falando aqui de um maretório. Essas mobilizações elas são produtos, né, das alianças forjadas entre esses grupos sociais com atores locais e extralocais, em meio à circulação de ideias compartilhadas pelo socioambientalismo. Infelizmente, o que a gente vem observando, né, é que a institucionalização da reserva extrativista Marinha Caetá-Taperaçu, como em outros contextos, não resultou no fim da luta por direitos sociais e ambientais desses grupos sociais. Pelo contrário, o que a gente observa é que esse processo ele constitui, né, em um processo contínuo, articulado de luta constante e pequenas vitórias. Bom, como dito, né, essa pesquisa ela está em desenvolvimento, então eu agradeço, né, a oportunidade do evento do Brasil Transfronteira em poder compartilhar, né, desses resultados. Eu espero que com essa pesquisa, né, ela venha também assim, a fomentar, né, outras discussões em torno, né, do socioambientalismo presente no litoral da Amazônia. Meu nome é Marília Souza, eu sou antropóloga, professora do PPGIC, aqui do Polo de Tefé, e sou pesquisadora associada do Instituto Mamirauá. A segunda autora desse trabalho é a professora Ana Claudeise, que é socióloga, pesquisadora titular do Instituto Mamirauá e também docente aqui do PPGIC Tefé. Nós moramos aqui e atuamos como pesquisadora há mais de 20 anos aqui na região do Médio Solimões, com populações tradicionais em contexto de unidades de conservação de uso sustentável. Fazemos parte do grupo de pesquisa que se chama Territorialidades e Governança Socioambiental na Amazônia, e a professora Claudeise é líder, eu sou vice-líder. Esse grupo é um dos grupos de pesquisa do Instituto Mamirauá. O trabalho que eu vou apresentar, ele é uma das reflexões ele faz parte das reflexões que a gente faz no contexto desse grupo, e tem como título Percepções sobre Territorialidades e Práticas Sustentáveis da Fibra do Cauaçu pelas artesãs tessumeiras da Reserva Manã, aqui no estado do Amazonas. O grupo de artesãs tessume da Amazônia, ele é formado por cerca de 50 mulheres, 50 artesãs, isso é uma informação que eu tive recentemente. O grupo, quando foi formado, ele tinha 31 mulheres e já chegou a ficar com 15, e agora agregou uma série de artesãs novas, isso é muito importante. Então, essas mulheres moram em 3 comunidades que estão localizadas dentro da Reserva Manã. A Reserva Manã, ela está localizada na bacia do Médio Rio Negro e do Baixo Japurá. Sua área de extensão é de 2.313.000 hectares e seu território abrange ecossistemas de ambientes de várzea e terra firme. Há mais de 20 anos, esse grupo vem se dedicando à produção de artesanato feito da fibra do cauaçu. O cauaçu é uma planta grande, de grande porte, né, atingindo cerca de 5 metros, e cresce em restingas altas, isso é importante, que essas restingas são locais abertos pelos agricultores para a prática de atividades agrícolas. A parte da planta que é usada pelas artesãs para a confecção dos artesanatos é o seu caule, ou talo maduro, ou olho, como as artesãs denominam, e é daí que são tiradas as fibras, que passam a ser chamadas de talas, de onde as artesãs confeccionam o seu artesanato.
O nome é Tessume da Amazônia e é muito importante dizer isso porque define uma identidade do grupo, né? A expressão Tessume vem do termo, a expressão tessumeiras vem do termo tessume, que consiste na forma como as mulheres se referem ao ato de tecer fibra vegetal para transformar em artesanato doméstico, artesanato decorativo. A metodologia da pesquisa foi toda qualitativa, né? E a gente realizou entrevista, observação participante, entrevista semi-estruturada, fizemos incursões nos territórios de coleta do Cauaçu, acompanhamos o dia a dia e a rotina do trabalho das artesãs. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar as percepções sobre territorialidades e as práticas sustentáveis do grupo de artesãs no contexto da produção de artesanato de Cauaçu. Isso significa que a gente vai refletir especificamente sobre as práticas de territorialidade nas áreas de Cauaçuzás pelas artesãs, e é nessa perspectiva que direcionamos a nossa reflexão. Então, a gente fez um recorte para fazer essa reflexão, essa análise, pensando em dois cenários, que é o cenário de abundância de Cauaçu e o cenário de escassez. O cenário de abundância, ele vai desde 2001 a 2009, quando as artesãs adotaram como estratégias de acesso e de gestão dos seus territórios para coletar Cauaçu, baseada em negociações com os agricultores, negociações entre elas, nas comunidades, no setor político, que é o setor Coraci, para garantir o acesso desses territórios, para demarcar, para ter o controle. Inclusive, elas batizaram esses territórios. Num cenário de escassez, quando ocorreu uma grande enchente que afetou diretamente os estoques de Cauaçus, elas passaram a ter outro tipo de estratégia, que foi fazer experimento de plantio, fazer experimento de transplante de mudas de Cauaçu, da várzea para terra firme, realizar esses plantios, e continuaram com a negociação com os agricultores. A partir disso, a gente chega à seguinte conclusão: os resultados da nossa pesquisa indicam o seguinte, e isso é um recorte, né? Que as artesãs, elas desenvolvem práticas sustentáveis de coleta e beneficiamento das talas do Cauaçu, pautadas em saberes locais e na agregação de outras informações acumuladas pela prática. Isto é, elas criaram um sistema de manejo de Cauaçu que implica, entre outros aspectos, na delimitação e gestão de territórios de coleta e de negociação desses territórios com os agricultores e entre as próprias artesãs. Com isso, essa experiência promoveu para as artesãs novas percepções sobre territorialidade e sentidos de pertencimento, um pertencimento que pode ser individual e pode ser coletivo. E é isso que conduz suas práticas extrativas e sustentáveis. Muito grata, agradeço às artesãs e ao Instituto Mamirauá que financiou essa pesquisa. Bom, meu nome é Jean, eu vou falar um pouco sobre o resumo simples que submetia o evento, né, que se titula Terra de Iramaral, o Paraíso no Soquém como alternativa de comercialização do povo Sateré Maué. Este trabalho está dirigido a uma construção mitológica do Soquém, né? O Soquém é um paraíso que os Sateré trazem como na sua língua como uma construção de um caminho de pedras, né? Então, o caminho das pedras seria o significado desse Muçoquém. Então, é uma narrativa desse paraíso que é imaginário, que eles atuam como uma força cosmológica na ligação direta da configuração da territorialidade do povo Sateré Maué. Então, através disso, dessa questão da territorialidade que houve em 1986, né, a sua organização de buscar um sistema que seja independente do sistema governamental, né, brasileiro, mas que seja uma busca de um sistema que seja autônomo ao seu povo, né? Então, nesse ano de 1986 surge o Conselho Geral da Tribo Sateré Maué, que é um conselho que engloba todos os líderes tuxauas, né, envolvidos do povo Sateré Maué, tanto na região do Andirá, que engloba aqui a questão de Parintins e Barreirinha, principalmente, né, quanto a região do Marau, que se concentra no município de Maués. Então, em busca desse sistema de organização política, primeiro, né, voltada ao Conselho Geral, se cria, no ano de 1993, um membro, um braço econômico, como eles chamam, né, os líderes
líderes Sateré-Maué chamam que precisavam ter um braço econômico responsável por essa questão da autonomia do povo, né? Então, eles se buscam, dentro do consórcio do produtor de Sateré-Maué, essa parte de gerenciamento econômico, né, do Conselho Geral. Então, o consórcio do produtor de Sateré-Maué, o CPSM, né, ele surge em 1993, né, voltada ao projeto 20 quilos, que foram os primeiros 20 quilos exportados para a Europa, né, para a venda desses produtos do Guaraná, a princípio, né, dentro de um comércio chamado Comércio Justo na Europa, né, que se vingou depois dentro de suas crises lá na questão dos países europeus, né, criaram esse sistema de comércio justo de uma alternativa que possa dar oportunidade para pequenos produtores, né, de todo o mundo, né, e foi daí que surgiu, que expandiu, na verdade, as vendas do comércio do povo Sateré-Maué, né. Então esse projeto aí, ele marcou o princípio dessa comercialização, né, as vendas das suas exportações. Dentro do consórcio existe 10 produtos, a princípio, né, por enquanto são 10 produtos, e no qual se sobressaiu o Guaraná, né? O Guaraná que tem uma grande importância de valor cultural para eles, onde eles acreditam que o Guaraná ele é um produto só deles, né, destinado ao Sateré-Maué, que houve a construção do seu povo, né? Então, segundo as histórias, as lendas, ele conta que o primeiro Guaraná surgiu foi a representatividade do primeiro Sateré-Maué existente, né? E voltada à nossa pesquisa, ela se concentra também dentro das partes metodológicas, visto que esse projeto aí, esse artigo, ele está em andamento, né? Que ele vai ser utilizado como meu trabalho de dissertação, mas a gente trabalha com tipo de abordagens qualitativas e também com essa questão da pandemia. Nós estamos também trabalhando com a pesquisa etnográfica digital, né, que vai dar uma alternativa aí de buscar as entrevistas, buscar conversar com alguns líderes indígenas Sateré-Maué que falam também, dominam a língua portuguesa, né, e assim se constitui a nossa parte metodológica. Então, através da venda do Guaraná, ele vai se configurar não apenas a sua obtenção de renda, né, mas sim buscar uma representatividade ética, né, melhorando a qualidade de vida do povo Sateré, buscando o bem viver, né, e principalmente também dar conservação ambiental e também conscientizar a população no mundo global, né. Então, são produtos extraídos nativamente, né. Claro que não se tem nenhum tipo de agrotóxico, algum tipo de interferência desse sentido, né? Então são produtos naturais que dá qualidade de vida, que buscam uma qualidade de vida, o bem viver para a terra de Jirandira-Amaral, né? Esse seu povo de uma forma como eles abstraíam antes, né? Sem agressão à natureza, assim com uma consciência ambiental.